O ano era 1109. A Península Ibérica estava mergulhada em guerras constantes entre cristãos e muçulmanos. Castela, Leão, Aragão e Navarra disputavam territórios contra os mouros, que ainda dominavam boa parte da região. Foi nesse cenário turbulento que nasceu aquele que mudaria para sempre a história de Portugal, Dom Afonso Henriques. Seu pai, Henrique de Borgonha, era um nobre francês que veio para a Península Ibérica em busca de glória e terras. Ao lado do rei de Leão e Castela, combateu os mouros e, como recompensa, recebeu o condado portucalense, uma região estratégica ao norte, entre os rios Minho e Mondego. Seu casamento com Dona Teresa, filha ilegítima do rei Afonso VI de Leão, reforçou sua posição política. Mas o destino foi cruel com Henrique. Seu pai morreu jovem, deixando sua esposa Teresa como regente do condado e seu filho Afonso, ainda criança. A viúva assumiu o poder, mas rapidamente sua governança começou a gerar descontentamento entre os nobres. Enquanto a política se desenrolava nos castelos de Guimarães, Afonso Henriques crescia. Desde pequeno, demonstrava força, inteligência e um espírito inquieto. Passava horas treinando com armas, ouvindo histórias sobre os grandes guerreiros cristãos e sonhando com um futuro glorioso. Seu tutor, Egas Moniz, um dos mais leais nobres do condado, percebeu que o jovem estava destinado a algo maior. Teresa governava o condado portucalense, mas sua proximidade com a nobreza galega desagradava os fidalgos portugueses. Ela se envolveu com um nobre galego, Fernão Pérez de Trava, e começou a tratar o condado mais como parte do reino da Galiza do que como um território independente. Os barões portugueses, que sonhavam com autonomia, viram no jovem Afonso a única esperança. Egas Moniz e outros senhores começaram a conspirar. Em 1128, aos 19 anos, Afonso Henriques decidiu agir. A batalha decisiva ocorreu em São Mamede, perto de Guimarães. De um lado, as forças leais a Dona Teresa e Fernão Pérez de Trava. Do outro, os nobres portugueses liderados por Afonso Henriques. O combate foi feroz, mas a fúria dos portugueses, que não aceitavam a dominação galega, garantiu a vitória. Dona Teresa foi capturada e exilada. O jovem Afonso era agora o senhor absoluto do condado portucalense, mas ser senhor de um condado não era o suficiente para ele. Afonso Henriques queria mais, queria um reino. O ano era 1139. Dom Afonso Henriques já havia demonstrado sua força contra os leoneses e consolidado seu poder no condado portucalense. Mas ser apenas um conde não bastava para ele. Sabia que, se quisesse ser reconhecido como rei, precisaria realizar um feito extraordinário. Algo que provasse não apenas sua coragem, mas também que sua missão era abençoada por Deus. A oportunidade veio quando soube que um grande exército mouro, composto por tropas islâmicas da Península Ibérica e reforçado por guerreiros almorávidas do norte da África, estava se reunindo ao sul. Afonso Henriques decidiu marchar ao encontro do inimigo. Afonso reuniu um exército pequeno, mas leal. Conta-se que, ao partir, buscou a bênção de seus conselheiros religiosos, que o lembraram de que a luta contra os mouros era também uma guerra santa. Com seu exército, avançou para o sul, penetrando em território inimigo. Quando os portugueses chegaram a Ourique, perceberam que estavam cercados. O exército mouro era imenso, muito superior em número. A batalha parecia uma sentença de morte para os cristãos. Os capitães portugueses começaram a questionar se deveriam recuar, mas Afonso Henriques, tomado por uma força inabalável, recusou-se a fugir. Na noite anterior ao confronto, sentindo o peso da responsabilidade sobre seus ombros, retirou-se para rezar. Era um guerreiro, mas também um homem de fé. Sozinho, no silêncio da escuridão, implorou a Deus por um sinal. Foi então que aconteceu. Segundo a lenda, Cristo apareceu diante de Afonso Henriques, envolto em uma luz celestial.
O jovem guerreiro caiu de joelhos, tomado por uma emoção avassaladora. Afonso, disse a voz divina, eu te escolhi para libertar esta terra dos infiéis. Sob a minha bênção, tu vencerás e fundarás um reino que durará por séculos. O rei ficou imóvel, incapaz de falar. A visão era tão intensa que parecia um sonho. Mas Cristo continuou, e para que saibas que tua missão é santa, deixo-te um sinal. No teu estandarte estarão 5 escudos, representando os reis mouros que derrotaras amanhã. E dentro de cada um, 5 chagas, lembrando as feridas que sofri na cruz para redimir a humanidade. Afonso Henriques despertou da visão com uma fé renovada. Saiu da tenda e convocou seus capitães. Contou-lhes o que havia visto e prometeu que Deus estava ao seu lado. Inspirados pela revelação do seu líder, os soldados cristãos recuperaram a coragem. No amanhecer, o exército português, mesmo em menor número, avançou contra os mouros com uma fúria divina. A batalha foi feroz. O próprio Afonso Henriques lutou na linha de frente, sua espada brilhando sob o sol abrasador. O exército inimigo, confuso e desmoralizado, começou a recuar. Um a um, os 5 reis mouros foram caindo até que, ao final do dia, a vitória estava garantida. Os cavaleiros portugueses, eufóricos, aclamaram Afonso Henriques no campo de batalha. Foi naquele momento que Afonso Henriques se declarou oficialmente rei. E como Cristo havia dito, o brasão de Portugal foi criado. Os 5 escudos azuis, representando os 5 reis mouros derrotados. As 5 chagas brancas dentro de cada escudo, simbolizando as feridas de Cristo. Mais tarde, foram adicionadas as 7 castelos dourados, representando as fortalezas conquistadas contra os mouros. Afonso Henriques não era mais apenas um conde. Era o fundador de um reino, escolhido por Deus. A vitória em Ourique não foi apenas um triunfo militar, mas um marco na identidade de Afonso Henriques. Porém, declarar-se rei não bastava. Ainda havia 2 grandes desafios: a resistência do Reino de Leão e a necessidade de consolidar o território português contra os mouros. Afonso sabia que seu título de rei seria contestado. O Reino de Leão, sob o comando de Afonso VII, seu primo, considerava o condado portucalense parte de seus domínios. Mas Afonso Henriques não estava disposto a submeter-se. Assim, iniciou uma série de campanhas militares para provar que Portugal era, de facto, independente. Entre 1140 e 1141, os exércitos de Portugal e Leão se enfrentaram em diversas escaramuças. O ponto decisivo veio na Batalha de Valdevez, quando Afonso Henriques capturou vários nobres leoneses. Esse golpe forçou Afonso VII a reconsiderar sua posição. Ainda assim, Portugal não estava oficialmente reconhecido como um reino independente. Somente em 1143, no Tratado de Zamora, os 2 primos chegaram a um acordo. Afonso VII aceitou Afonso Henriques como rei de Portugal, embora sob um vínculo de vassalagem ao Reino de Leão. Porém, Afonso Henriques tinha planos maiores. Sabia que para garantir a independência total, precisava do reconhecimento da Igreja. Afonso Henriques voltou-se então para Roma. Em 1179, após anos de negociações e doações à Santa Sé, o Papa Alexandre III emitiu a bula Manifestis Probatum, reconhecendo Portugal como um reino independente. Esse foi o momento em que Afonso Henriques se tornou de forma oficial e definitiva o primeiro rei de Portugal. Afonso Henriques não se contentou com as fronteiras do novo reino. Seu objetivo era empurrar os mouros cada vez mais para o sul. Em 1147, organizou uma das campanhas mais audaciosas da história de Portugal, a conquista de Lisboa. Antes de atacar Lisboa, Afonso Henriques decidiu tomar Santarém, um ponto estratégico na região central. Com um plano ousado, ele e um pequeno grupo de cavaleiros escalaram as muralhas da cidade durante a noite e abriram os portões para o restante do exército. Pela manhã, Santarém estava sob domínio português.
Após a vitória em Santarém, Afonso Henriques dirigiu-se para Lisboa, uma das cidades mais importantes sob domínio muçulmano. O exército português, reforçado por cruzados vindos do norte da Europa, cercou a cidade por vários meses. O cerco foi brutal. Durante semanas, os defensores muçulmanos resistiram com bravura, mas a fome e a exaustão começaram a pesar. Finalmente, em 25 de outubro de 1147, Lisboa caiu. Era uma vitória monumental. Portugal agora tinha uma capital. Essa conquista atraiu cavaleiros cristãos de toda a Europa, que se estabeleceram no reino, fortalecendo seu exército e consolidando sua posição no cenário ibérico. Apesar de suas grandes vitórias, os últimos anos de Afonso Henriques foram marcados pelo desgaste físico. Em 1179, após sofrer um acidente em batalha, ficou debilitado e teve que dividir responsabilidades com seu filho, Sancho I. Mesmo assim, sua mente continuava afiada. Nos últimos anos, dedicou-se a fortalecer as instituições do reino, consolidar alianças e garantir que Portugal sobrevivesse após sua morte. Em 6 de dezembro de 1185, Dom Afonso Henriques faleceu em Coimbra, deixando um reino sólido e independente para seu filho. Seu legado foi imortalizado na história de Portugal. Ele não apenas conquistou terras, mas forjou uma identidade nacional. O brasão que ele criou ainda hoje simboliza a nação portuguesa. Sua coragem e determinação transformaram um pequeno condado num dos reinos mais importantes da cristandade medieval.